Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Hoje, me coube, estar aqui para mais uma noite de estudos. Então, nós vamos começar. Eu vou ler uma leitura do livro Fonte Viva, a lição 153. Ouçamos. E logo os chamou. Marcos capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente dos adversários que esperam entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Mestre em todos os ângulos do caminho, procurando segui-la com invariável fidelidade, hoje e sempre. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus neste momento, rogando que seus emissários de amor, de luz, possam estar presentes, nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando o amparo necessário, o amparo que todos os irmãos necessitam neste momento. Que o amor de Jesus possa estar presente em nossos corações, possa estar presente no coração de cada irmão que se encontra em desespero, aqueles que se encontram com problemas de doença familiar, aqueles que se encontram sem esperança, que se perderam pelos caminhos, que todos possam sentir os seus corações aquecidos com o amor de Jesus. Te agradecemos, Pai, por nos permitir esse trabalho bendito, por nos permitir o conhecimento dessa doutrina, Pai, que tanto nos ajuda, nos fortalece. Te rogamos, Senhor Jesus, o amparo para todo o nosso planeta. Te pedimos ainda, Senhor, que fortaleça todos os profissionais da saúde, todos aqueles, Senhor, que estão em luta para conseguir cura para várias doenças, Senhor, inclusive para essa nossa pandemia que está tornando a vida tão difícil. Te agradecemos mais uma vez, Pai, e te rogamos o vosso amparo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, olha só. Essa lição vem falar para a gente do ouçamos, né? Ela vem dizer para a gente que não é só ali quando Jesus, chama os discípulos, mas o apelo do Cristo, ele continua na nossa vida. Jesus nos chama sempre. Nós precisamos ouvir o Evangelho de Jesus. E ouvir o Evangelho de Jesus não é simplesmente a gente ouvir e guardar dentro de nós todos os ensinamentos. Guardar os ensinamentos
ela é útil, mas nós precisamos trabalhar, colocar esses ensinamentos na nossa vida. Então aqui ele vai exemplificando, Emmanuel vem colocando para a gente várias oportunidades que nós temos, né, de ouvir o mestre. E ele fala do templo familiar, onde a gente sabe que é a nossa maior dificuldade, né? A nossa dificuldade maior é realmente o templo familiar. É onde a gente convive 24 horas, é onde nós estamos ali junto com aqueles que nos amam e com aqueles que vieram para que a gente possa desatar os nós de encarnações passadas. E às vezes são parentes difíceis, são pessoas complicadas, ou às vezes nós é que somos a pessoa complicada e nós achamos que o outro é complicado. Então, de qualquer forma, a que vem sendo colocado é que a gente seja sempre, faça o melhor que nós pudermos fazer e sempre lutando para que façamos mais, não é? E ele fala aqui do companheiro desconhecido, o adversário, então é muito complicado, né? A gente não tem entendimento com o nosso adversário, tolerância então zero, né? Tolerância é zero. E aí vem falando de várias coisas, da criança, do ignorante, né? E ele coloca aqui no último parágrafo o ensinamento maior, que é assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Então, o que ele coloca aqui é que em cada situação que a gente venha viver, que a gente possa viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Sempre. Porque assim a gente está ouvindo a voz do Cristo, né? Ouvir a voz do Cristo é seguir os seus ensinamentos. E aí, meus irmãos, nós vamos passar para o nosso estudo desta noite, que veio do capítulo 25, Buscai e achareis. E o assunto hoje é ajuda-te e o céu te ajudará. Eu vou ler para vocês a palavra bíblica, né? Para depois a gente conversar sobre isso. Pedi e se vos dará, buscai e acharei. Batei e a porta se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentro de vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes los pede. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então, essa colocação, às vezes, causa muita confusão. Porque algumas pessoas pensam que bate a porta e a porta vai se abrir, né? Que tudo vai ser ganho de forma fácil, né? E Jesus coloca nessa forma, bate e a porta se abrirá. Então você precisa bater. Você precisa bater a porta para que ela se abra, né? E muitas pessoas querem que a porta se abra assim automaticamente, achando que os céus vai fazer todo o trabalho. E a gente sabe que não é assim. Na nossa vida material, nós precisamos sempre lutar por aquilo que queremos. Se a pessoa quer uma silhueta, normalmente tem que fazer regime. É agradável? Não é agradável. Mas o objetivo para ser alcançado é preciso que haja luta. Se alguém quer ter uma boa possibilidade de trabalho, ele precisa estudar. Naquilo que ele se dedicar.
Ele quer ser um bom eletricista, ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer cursos, ele vai ter que estudar. Se ele quer ser um médico, da mesma forma. Tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha sacrifício. Você busca, você vai à luta, como a gente costuma dizer. Você vai à luta para que você consiga o seu objetivo, em todos os sentidos. Desde que o homem, né, esteve aqui na Terra, mesmo o selvagem, ele, para comer, ele tinha que caçar. Ele tinha que lutar para caçar. E hoje nós continuamos assim. Para que nós possamos sobreviver, que possamos comer, que possamos fazer alguma coisa, nós precisamos, com certeza, de termos em mente, né? De termos em mente que nós precisamos lutar. Porque sem luta nós não vamos conseguir. E assim a gente vai pela vida toda, né? O Raul Teixeira coloca aqui pra gente que a gente às vezes costuma ser como um marinheiro, como o primeiro viajante, né? A gente quer resolver tudo de forma fácil, sem ter nada que nos aborreça. Ficarmos contemplando a Deus de joelho e que caia tudo do céu. Ele conta a história, é uma história, né? Que um sábio caminhava com seus discípulos e que tinha alguém que estava com uma carroça atolada e a pessoa do lado, ajoelhado, oh meu Senhor, me ajude. Por favor, Senhor, eu preciso de ajuda porque esta carroça está atolada na lama. E ele, o sábio, passou com os seus discípulos. Mais à frente encontrou um outro que estava na mesma situação, com a carroça atolada na lama. Mas esse estava possesso de raiva e puxando, e puxando, e puxando o animal, tentando tirar a roda da lama. E o que aconteceu? Esse sábio foi lá e ajudou o segundo. E saiu. E aí os discípulos consultaram ele, mas aquele estava orando e o outro parecia um herege. Ele falou, o outro era um ignorante, mas ele estava fazendo a parte dele. Ele estava lutando para que conseguisse tirar a carroça. E o primeiro estava sentado esperando que Deus fizesse a parte que cabia a ele também fazer. E assim, durante a vida toda, nós fomos assim. Às vezes nós queremos o milagre, né? O milagre é tão bom, né? No nosso estudo de... Não, na nossa reunião, acho que de estudo, um colega nosso estava falando, o Espiritismo tirou a graça, no sentido de que nós dizemos que não existe milagre. Porque é muito bom milagre, né? A gente faz lá um pedido, promete alguma coisa, faz uma troca com Deus, e aí depois a gente acende a vela bem grande do nosso tamanho. Do meu é fácil, porque eu sou pequena, gasto pouca vela. Mas quem é alto, assim, né, tipo o Inácio, que é bem alto, deve gastar muita vela, vai ser uma vela enorme. Mas mesmo assim, é muito mais fácil você acender uma vela do que você conseguir se modificar, de você conseguir sair do seu comodismo e ir à luta, pedindo ajuda de Deus, porque nós precisamos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Não adianta as pessoas acharem que são inteligentes. Eu vou pedir a Deus. Eu estudei tudo, eu vou passar bem nessa prova. E o branco que pode dar, e o ônibus que pode perder, e o carro que pode dar um defeito. Nós não estamos dizendo que Deus vai fazer isso de pirraça, porque Deus não faz isso. Mas em todos os momentos nós temos que pedir a Deus. E, principalmente, termos a resignação quando a resposta não vem da forma que nós pedimos. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós, né? Às vezes nós estamos
no terra a terra, e nós temos uma visão. Mas aquele que está lá no alto da montanha, ele tem uma visão melhor de tudo. E assim é Deus que sabe de todas as coisas. Às vezes a gente bate na porta, a gente luta para ter alguma coisa e a gente não consegue. E na maioria das vezes não é para ser conseguido, porque aquilo não vai nos fazer bem. Não no mundo material, que às vezes no mundo material aquilo pode nos fazer bem, ou não. Quantas vezes as pessoas se perdem depois de ganhar um dinheiro? Quantas vezes as pessoas se perdem depois de conseguir mudar para uma casa melhor? Aí ele muda tudo e a vida dele vai embora. Às vezes vai embora o casamento, às vezes são os filhos que se perdem. Então, na verdade, o que nós precisamos mesmo é ter confiança em Deus, lutar, mas ter sempre a certeza de que Deus sabe muito mais do que nós. Então nós não podemos nos colocar dando ordens para Deus. Eu quero ganhar um carro. Eu vou bater na porta de Deus. Que Deus disse: procuras e achareis. Até a porta se abrirá. Peça, né? E dar-vos-á. E o que acontece? Será que se eu não trabalhar, não for à luta, eu vou conseguir esse carro? Será que é bom para mim conseguir esse carro? Será que vai ser bom para mim? Então, a nós cabe a lutar. A Deus nos dar, se tiver um merecimento e se for o melhor. Porque como está ali no ensino bíblico, um pai não vai dar uma pedra para quem pede um pão. E se nós não fazemos isso com os nossos filhos, imagine por que Deus nos daria uma coisa ruim se nós estamos pedindo o melhor. Então cabe a cada um de nós, nessa luta, tentar lutar, mas principalmente aceitar. Aceitar a vontade de Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. E como Pai amoroso, Ele só vai nos dar aquilo que for bom para cada um de nós. Ele não vai nos dar pedra se estamos pedindo pão. Né? Ele não vai fazer isso. E durante toda a nossa vida, nós precisamos aprender que a nossa luta principal não é a luta pelos bens materiais. Eles são úteis? Claro que são. Quem não quer ter uma boa casa, ter um carro? Quem não quer ter um bom emprego? Né? Quem não quer ter muitas coisas boas que a vida oferece? Mas nós precisamos ter em mente que nós somos imortais. E sendo seres imortais, a nossa luta deveria ser para que nós conseguíssemos ajuda para retirar de nós aquilo de ruim que nós carregamos. Porque nós estamos impregnados de coisas que nós não conseguimos tirar de nós. Porque o apóstolo Paulo ainda disse que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, ele em mim abunda. Por quê, gente? Porque nós carregamos dentro de nós muitas coisas do passado. Essa é a nossa melhor encarnação. Então, se nós tivermos o conhecimento de nós mesmos, se nós tivermos coragem de olhar para dentro de nós, conhecermos, nós vamos ver o quanto nós temos que mudar. Eu falo de todo mundo em geral, de todos, porque nós estamos num mundo de prova e expiação, passando para a regeneração lentamente.
né? E nesse mundo de prova e expiação, o mal sobrepõe ao bem. E o mal está dentro de nós, porque nós fazemos esse mundo. E quando a gente vê tanta maldade, tanta coisa ainda acontecendo, a gente vê o quanto a humanidade ainda está impregnada com esse mal. Então, primeiro, a gente precisa se conhecer. A gente precisa realmente olhar para dentro do nosso coração e ver o quanto a gente guarda de mágoa, né? O quanto ainda nos dói uma situação que às vezes aconteceu há 30 anos atrás, mas ao lembrar aquilo ainda nos dói, porque a gente não conseguiu tirar do coração aquela mágoa, aquela angústia, e tudo isso nos faz infeliz. Nos faz infeliz. E quando eu falo me faz infeliz, e eu acredito que muitas pessoas também, porque nós sempre seguramos muito o mal. A gente lembra com muito mais intensidade alguma coisa de ruim que nos fizeram. E às vezes uma coisa boa que alguém nos fez, nós esquecemos. Ou quando lembramos, não lembramos com a mesma intensidade, com a mesma agradecimento. E é justamente a nossa luta seria para o contrário, né? Para a gente esquecer, como tem um conto que eu não me lembro agora completo, mas que fala que a gente deve escrever o mal que nos fazem na areia, né? E nos cascos das árvores, o bem, porque aquilo lá fica anos e anos e anos. E o mal, a água vem, a onda vem e leva. Mas nós fazemos o contrário. Nós gravamos dentro do nosso coração o mal que nos fazem. E às vezes uma pessoa nos faz 10 bens. E quando ele faz uma coisa que não nos agrada, a gente passa a vida toda lembrando disso. Quando olha para ele, lembra. Olha para ele, lembra. Então, a gente precisa se conhecer para que a gente possa se modificar e que a gente possa pedir ajuda. A primeira ajuda que nós temos que ter é ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós precisamos primeiro nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos, melhores amigos, melhor ser humano, né? Sermos pessoas capazes de se importar. E se importar é uma coisa difícil. Não é fácil você se importar. Quando você se importa com alguém, você meio que assume uma responsabilidade sobre aquilo. E você não fica mais em paz se a outra pessoa não estiver em paz, porque você se importa. Você se importa se ele está comendo, você se importa se a pessoa está bem, você se importa se a pessoa está sofrendo. Então a gente começa a deixar de ser egoísta. E deixar de ser egoísta é uma coisa que também traz incômodo. Porque é muito fácil eu me fechar dentro da minha casa com alimentação, com um certo conforto, e esquecer que o vizinho do lado está passando fome. Não é problema meu. Para que teve tanto filho? Não é problema meu. Para que bebe? Não é problema meu. Por que não vai procurar um emprego? E é problema nosso. É problema nosso. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Só que é uma luta conosco mesmo. Então, essa luta é para a gente sair de dentro de nós. Nessa atual doença, nessa pandemia, muitas pessoas estão saindo de dentro de si e estão indo em busca de ajudar, né? Ajudar da forma que dá. Uns dão cesta básica, outros procuram
uma roupa, outros procuram conversar, mesmo que seja por telefone, porque está todo mundo vivendo uma situação nunca vista antes, né? Nunca vista antes. Então, nós estamos vivendo um período em que está sendo separado o joio do trigo, né? A gente pensa que o mundo está assim de cabeça para baixo, não, está na preparação para a regeneração. E a gente tem que saber de que lado a gente vai ficar. Porque é nesse momento que a gente vê quem se importa e quem não se importa. Até o uso da máscara, né? Por que eu sou jovem e teoricamente eu estou fora do grupo de risco, eu vou andar sem máscara tranquilamente e vou deixar a minha família à mercê dessa doença. Aí a gente vê o egoísmo. Eu não me importo. Eu não me importo, eu posso sair, eu posso me juntar a um monte de gente, mas, né, e a responsabilidade? Mas é pouca gente que morre, nossa, é menos de 5%, tá? Se for uma pessoa e essa pessoa for nosso filho, morreu todo mundo. Então a gente tem que pensar, não é no número de pessoas, a gente tem que sair de dentro de nós, sair do nosso comodismo. E aí a gente está o quê? Buscando a nossa melhoria. Buscando a nossa melhoria. E nós nos melhorando, nós melhoramos o mundo. Porque nós fazemos parte desse mundo, né? O mundo é um mundo lindo. Vai melhorar quando? Quando aqueles que habitam esse mundo forem seres humanos melhores. Porque o mundo é o mundo, né? Não tem uma... Não tem... não é o mundo que faz, somos nós que fazemos o mundo. Então, a nossa luta, pela... A nossa luta, ela é pela nossa renovação, pela nossa melhoria. E para isso a gente conta sim com a ajuda dos espíritos. Os espíritos vêm em nosso socorro. Quando a gente pede para Deus ajuda, amparo, fortalecimento, essa ajuda vem, gente. Muitas pessoas às vezes estão desesperadas. Algumas pensam até em suicídio, estão cansadas, estão desesperançosas e precisam de ajuda, mas é a hora de bater a porta. Bater a porta e fazer alguma coisa por si. Ajuda-te. E o céu vai ajudar. O céu vai ajudar porque os espíritos, bons espíritos, estão aí. Eles estão ao redor de cada um de nós, esperando que a gente dê a oportunidade deles agirem. Porque nós, muitas das vezes, ficamos de braços cruzados, né? Esperando que alguma coisa aconteça. Eu quero um emprego. Mas está na época da pandemia, vou procurar não. É bobagem procurar. Eu vou ficar de braço cruzado e vou esperar. Porque uma hora vai aparecer alguma coisa. Será que vai, gente? Não vai. Não vai porque está difícil. Mas está difícil, mas não está impossível. E a gente tem que bate a porta, bate muito, luta muito. A vida é luta e a luta nos faz crescer. Se os homens, né, todos pedissem alguma coisa a Deus e fosse concedido, seríamos o quê? Com os músculos atrofiados, porque não íamos trabalhar. A inteligência
não seria desenvolvida, porque os espíritos fariam tudo. E não é assim que funciona, né? A gente precisa trabalhar em todos os sentidos. O trabalho, ele faz com que a gente consiga ter amigos. O trabalho faz com que você consiga ter dignidade. O trabalho faz com que você desenvolva o processo de inteligência. E é a necessidade de cada um de nós. Falando espiritualmente das coisas, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei muito bonito o que eles dizem aqui. Olha, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência do bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias vos servirá de guia. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido desta palavra: procure e acharás. Batei e vos abrirá. Então, a gente vê aqui, né, que do ponto de vista de moral, Jesus coloca essa palavra: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho. Essa luz, né, pode vir em forma de uma pessoa, de um ente querido que esteja do seu lado, te fortalecendo nos piores momentos. Essa luz pode ser um trabalho para você que às vezes está precisando muito de um trabalho. Essa luz pode ser a indicação de um médico que vai tratar da sua doença. Essa luz pode ser a esperança colocada em seu coração. Pode ser a alegria que às vezes falta para você. Porque muitas das vezes é aquela coisa que antigamente se falava: o que não tem remédio, remediado está. E às vezes nesse remediado está, existe uma angústia, uma tristeza que não deixa ninguém caminhar. Então, às vezes, a luz é a alegria que vai ser colocado, que vai ser uma forma da pessoa conseguir, apesar da situação vivida, a pessoa conseguir ainda assim ser feliz. A amiga da minha filha perdeu a sogra há uns 15 dias atrás. E a sogra morava com ela gostava muito dela, né? Nem toda sogra é aquilo tudo que as pessoas dizem, né? Mas ela gostava muito da sogra. E ela disse que a sogra teve um AVC há, acho que 6 anos ou 7 anos atrás e não andava mais. E ela tinha uma campainha que ela chamava a nora. E ela falou que a sogra dela era tão alto astral que ela e a sogra riam o dia todo. Que ela chamava ela com a campainha, falava alguma coisa, estava sempre de bom humor. Que ela falou que agora que a sogra morreu por outro problema, ela falou que tem hora que parece que ela até escuta a campainha, de tanto que ela passou anos ouvindo aquela campainha. Então a gente vê, né? É uma luz que essa pessoa tinha dentro de si, para apesar de estar vivendo acamada,
ainda assim conseguir felicidade. E essa nora é uma luz na vida dessa pessoa, porque esteve com ela até o fim. Então, às vezes, o bater é pedir essa luz, né, que Jesus fala, a gente pede a luz, né? A luz, ela vem de várias maneiras. Ela chega até nós, porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós sejamos felizes. Por isso, né, ele colocou Jesus para nos trazer o caminho da felicidade. E muitas das vezes a gente não quer esse caminho, porque nós colocamos a felicidade aonde ela não está. A gente não bate na porta certa, né? Às vezes a gente quer colocar a felicidade só nas coisas materiais, não que seja errado, mas nós temos que saber que nem tudo é o material. E principalmente que a felicidade, e parece que a gente está falando uma coisa que é batida, mas a felicidade está dentro de cada um de nós. Às vezes uma pessoa com uma saúde debilitada, não é que ela não sofra, mas ela consegue passar por cima desse sofrimento e ser feliz. E outras, às vezes, cheia de saúde, a gente está vendo aí, se suicida. Por que não aceita ou mudar a sua vida? Por que não consegue vencer um vício? Por que não consegue sentir felicidade mesmo? Né? A felicidade ele coloca em coisas, e quando a gente coloca a felicidade em coisas ou até em outras pessoas, a gente corre um sério risco de se decepcionar. Porque a felicidade está dentro de cada um de nós. A felicidade é uma chama. E como o bem faz a gente feliz. O bem é a melhor forma que tem de felicidade. Quando você faz bem para alguém, você sai, às vezes, mais feliz do que aquela pessoa que recebeu. Porque a gente tem tanta alegria de você ver, de você ter proporcionado alguma coisa para alguém. O bem, ele é a melhor forma de felicidade e de se esquecer a sua infelicidade. Às vezes a pessoa está tão infeliz, e aí senta alguém ao lado dele, começa a contar a sua vida, que a pessoa fica até com vergonha. Será que eu estava com problema mesmo? Eu acho que não. Porque se eu estava com problema, era muito pequeno. Então, por tudo isso que a gente está falando, parece que está se fugindo ao assunto de bater, é porque nós precisamos ter em mente que Deus está acima de tudo e sua vontade é soberana. Mas principalmente que Deus não nos dá aquilo que é o melhor para cada um de nós. Mesmo quando às vezes aparece uma doença em nossa vida, é uma forma da gente reparar alguma coisa, da gente já estar quitando algum débito, porque nós muitas das vezes pensamos que queremos viver a vida com felicidade, pulando para lá, pulando para cá. E quantas das vezes é essa falsa felicidade que vai nos fazer perder a vida espiritual, né? O importante, o verdadeiro, é a nossa vida espiritual. E a nossa luta tem que ser para melhorar o nosso espírito. Vou ler aqui mais um pedaço que ele diz aqui para gente. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo incessante do melhor.
E é este desejo do melhor que o impele a procurar dos meios de melhorar sua posição, que conduz à descoberta, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque a ciência é que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então a gente já vê por aqui isto, né? Que no início era só selvageria, mas agora não. Agora nós estamos já no período de pensar na vida espiritual. Nenhum de nós pode prescindir da ajuda dos céus, mas não podemos deixar que o céu realize o que é nosso papel, o que é nosso dever. Nós não podemos prescindir e, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar de braços cruzados. Então, é tudo um equilíbrio que nós precisamos ter. Nós não podemos ter orgulho de dizer que não precisamos de Deus e, ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que Deus vai resolver nossos problemas. É o equilíbrio que vai fazer essa diferença entre nós. Hoje, essa lição vem assim, muito de encontro a muitas necessidades, inclusive a necessidade de uma pessoa muito querida que estava necessitando de tratamento médico. E ela indo ao médico, ao psiquiatra, ela conversou sobre isso, dizendo que queria um remédio que melhorasse, porque estava se sentindo deprimida com alguma coisa. E a médica virou e disse para ela: o remédio está fazendo efeito, mas não haverá remédio que faça milagre. A luta tem que ser sua. Hoje está bem, amanhã não está, e vai lutando. Então, na nossa vida, o tempo todo, nós somos testados. Nós somos testados por tudo. Porque nós, muitas das vezes, nos sentimos tão desanimados que nós queremos um remédio que resolva todos os nossos problemas. Um remédio que nos tire da apatia, um remédio que modifique a nossa personalidade, porque eu não quero ser assim, eu quero ser de outra forma. Mas o remédio, ele já está aí, que é o Evangelho de Jesus. Esse é o nosso remédio. Remédio para resolver todos os nossos problemas espirituais, principalmente. Mas às vezes nós não queremos tomar esse remédio amargo. Por quê? Porque é abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. É como as pessoas falam, fazer papel de bobo, deixar para lá. E é tão difícil deixar para lá. Principalmente quando se tem a faca e o queijo na mão. O deixar para lá é difícil. Por isso, o remédio que a gente precisa é a nossa luta. Eu já falei isso várias vezes, mas não tem como ser diferente. É uma luta diária, uma luta cotidiana contra nós mesmos, contra aquilo que a gente tem dentro da gente,
conta tanto egoísmo, tanta acomodação, conta aquele prazer de lembrar do que é ruim, aquele prazer de ver aquele adversário se dar mal, aquela vontade de, eu não vou fazer nada não, mas Deus vai me mostrar. Deus vai mostrar quem é a pessoa de verdade. Então a gente passa para Deus a incumbência de fazer alguma coisa que é ruim. Então, o assunto de hoje, ele é voltado principalmente para cada um de nós, para que a gente possa se ajudar a melhorar, para que a gente possa ter coragem de pedir a Deus alguma coisa. Porque quando a gente diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente não está perdoando a ofensa, a gente devia ficar até com a cara vermelha, de vergonha. Como que a gente quer que Deus perdoe as nossas ofensas se a gente não perdoa nada? Nada. A gente lembra de tudo. Tudo. Então, a nossa melhoria, a nossa luta é que vai nos dar força para bater. E a porta se abrirá. Ela sempre se abre. Às vezes não abre da forma que a gente queria, mas a porta sempre se abre. Porque Deus é Pai de amor. E Jesus veio aqui para nos mostrar, mais uma vez, que o caminho a seguir é o seu Evangelho. Porque quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele quis dizer o quê? Ninguém vai a Deus se não seguir o seu Evangelho. Seguir seu Evangelho não é saber de cor e salteado todos os versículos, as parábolas. Isso é ensinamento, é bom. Mas é imprescindível que nós lutemos para fazer aquela lei áurea, né? A lei áurea não, a lei maior, que é a lei de amor. Amar a seu próximo como a si mesmo. Então nós temos que nos amar. Nós temos que nos amar. Primeiro, como nós vamos nos amar se nós não formos boa pessoa? Nós mesmos não vamos conseguir nos amar. Quantas vezes eu me surpreendo tendo atitude que eu acho horrível? Eu levo até susto. Meu Deus, como eu falei isso? Como eu pensei aquilo? Quando eu estou no centro, eu às vezes falo alguns casos, conto de mim, e até os colegas às vezes falam, mas a gente não deve servir como exemplo, né? Mas como eu estou sendo um mau exemplo, mas eu estou tentando me melhorar, eu vou contar. Eu tinha uma vizinha que ela fez várias coisas boas para mim. Mas um dia ela falou que não queria o meu filho na casa dela. Meu filho tinha 2 anos, mas ele era muito bagunceiro. Então ela falou que queria minha filha, que era maiorzinha, e não queria meu filho. Olha, eu guardei aquilo, mas eu guardei. Todas as vezes que eu olhava, eu continuei conversando com ela, mas aquilo me doía. Um belo dia, alguém falou sobre o negócio de umbigo para lá, umbigo para cá. Eu lembrei que foi ela que ia na minha casa dar banho no meu filho e curar o umbigo dele. E aí eu lembrei de tantas coisas que ela me ensinou, porque ela era uma pessoa bem mais experiente e eu tinha menos experiência com a minha filha e depois com o meu filho. E eu me surpreendi com aquilo, meu Deus, como que eu pude esquecer um bem que ela me fez, pensando esses anos todos numa atitude que ela teve
que é uma atitude até comum. Uma criança bagunceira, ela falou, eu não quero que ele venha aqui não. Quando você vier, sai só a menina. É chato? É. Mas ela fez tanta coisa boa e eu fiquei guardando só a ruim. Eu tinha esquecido totalmente. Então eu estou falando isso porque às vezes a gente não se conhece. A gente tem atitudes que a gente precisa lutar para transformar. E eu estou lutando. Assim como acredito que muitos e muitos e muitos estão lutando. Porque nós precisamos dessa mudança para que a gente possa ser feliz, para que a gente bata e a porta se abre, para que a gente peça e tudo aconteça, mas que a gente saiba o que pedir, que a gente saiba aceitar o que vier e que a gente principalmente trabalhe para a nossa melhoria espiritual. Eu não sei nem que horas são, porque eu estou sem relógio aqui, mas a mensagem que tinha para passar, que eu consegui passar é essa, pedindo sempre que a gente peça muito a Deus ajuda para a nossa transformação, para que a gente possa amar mais, para que a gente possa esquecer o mal que nos fizeram, porque é esse mal que nos faz mal, né? O mal que a gente tem dentro da gente é que nos faz mal. O mal que o outro tem não é nosso. Então nós precisamos de ter força. E força vem de Deus, vem dos bons espíritos. E a gente peça mesmo. Vamos pedir força a Deus para enfrentar esse mundo que está complicado, para enfrentar as dificuldades. Obrigada, Alberto. Alberto colocou a hora. Esse mundo que está complicado, mas principalmente para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ficar no mundo de regeneração, gente, né? O mundo está aí, a gente, mesmo que a gente não desencarne, eu que já estou, né, meia cascuda, desencarne, a gente possa retornar aqui nesse mundo de regeneração e não vá para outro mundo, né? Porque aqui só vai ficar quem tiver condições de viver no mundo de regeneração. Que a gente lute por isso e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Obrigada a quem ouviu. Desculpe, tá? Alguma coisa, mas é de coração tudo que foi dito, tá? Vamos levar nossos pensamentos a Deus mais uma vez, rogando a Deus que nos fortaleça, que ampare, que dê a cada um de nós a força necessária, Senhor, para passar por todas essas dificuldades que estamos vivendo. Que nós possamos, Senhor, colocar o Seu Evangelho em nosso coração. Que tenhamos força para mudar, Senhor, a nossa conduta, os nossos sentimentos. Te agradeço, Pai, por toda a vida, por tudo aquilo que recebemos de Ti. E te pedimos, Senhor Jesus, que nos perdoe as muitas faltas, mas que possamos, Pai, cada dia mais trabalhar para podermos sermos pessoas melhores, Senhor. Abençoai, Pai, aqueles que se encontram em desespero nos presídios, nos orfanatos, Senhor, nos hospitais, aqueles que perderam seus entes queridos, que se encontram em guerra, Pai. Abençoe, Pai, a cada dirigente das nações, que eles possam, Senhor, sempre ter a consciência desperta para a necessidade de trabalhar pelo bem comum. Mais uma vez, Pai, te agradeço esse trabalho e te peço, Senhor, a permissão para encerrar o trabalho desta noite com o nosso muito obrigado. Graças a Deus, Senhor. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe.